A paz do Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é: você tem promessas de Deus? Na Bíblia existe 8.810 promessas, sendo que dessas 8.810, Deus fez 7.487 promessas para o homem. Então, eu quero dizer, meus queridos, que vocês então têm que se preparar, porque se você tem promessas de Deus na sua vida, se prepara, porque será necessário passar pelo deserto ou passar pelas provações para você alcançar essas promessas ou até mesmo alcançar a sua terra prometida. Lembra do que aconteceu com os escolhidos de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês e se guardariam ou não os seus mandamentos. No livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17, diz assim: Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Uma pausa. Diz as pesquisas, né, que esse tempo que eles levariam passando por essa terra dos filisteus seria uma média de 11 dias, no máximo talvez 15 dias, se houver algum imprevisto no caminho. Então seria uma média de 11 dias passando pela região dos filisteus, né? Aí continuando, pois Deus disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Mesmo passando pelo deserto, como Deus falou aqui, que ele ia fazer o povo rodear pelo deserto, o prazo estimado, segundo as pesquisas, seria de 40 dias. Então, quer dizer, o tempo que o povo levaria, mesmo passando pelas provações no deserto, seria uma média de 40 dias. Agora, eu quero dizer para você o seguinte: agora é para você essa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem. Se você está passando por provações, entenda. Deus os guiou no deserto para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que está no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Aí eu pergunto, por que Deus então nos coloca no deserto para por que motivo, né? Deus nos coloca no deserto? Por que motivo o Senhor nos leva para uma situação de provações, uma situação de muitas vezes escassez? Porque o deserto, quando se fala aqui o deserto, é situação que você vai passar dificuldade, que você vai passar luta, que você vai passar guerras, que você vai passar muitas vezes falta de comida, falta de alimento, falta de todo tipo de recurso. Então, às vezes esse deserto pode ser uma enfermidade, uma prova dura que você está passando com enfermidade, ou então até mesmo questões financeiras, você está passando provações financeiras, não tem mais recursos para resolver as suas coisas, pagar suas contas. Ou então esse deserto também pode ser uma batalha dentro da tua casa, as pessoas não aceitam você estar na presença de Deus, as pessoas não reconhecem que Deus é o Senhor da vida de todos e que nós precisamos dele. Então, a gente fica perguntando por que Deus nos coloca no deserto, mas como diz a palavra aqui, né? Ele mesmo diz, para nos colocar à prova, para que ele possa saber exatamente o que passa no nosso coração, para aprendermos a depender totalmente dele. Porque é no deserto, queridos, que vocês aprendem a depender totalmente de Deus. Também ele nos leva para o deserto para sermos moldados, ensinados por ele. Também ele nos leva para o deserto para aumentar a nossa intimidade com ele, porque muitas vezes no deserto você só tem Deus. Você só tem Deus para você conversar, para você desabafar, para você pedir socorro. E ele também nos leva no deserto para aumentar a nossa fé e também a nossa obediência. Nós precisamos adquirir obediência a Deus.
E claro, não deixando de esquecer que ele nos leva no deserto para um crescimento espiritual, uma intimidade, um crescimento espiritual com ele. No livro de Oséias, capítulo 13, versículo 5, diz assim: eu os conheci no deserto, na terra muito seca, porque nessas horas verdadeiramente que o Senhor conhece o que está no seu coração. Se você se revolta, se você fica irado, se você vai blasfemar, se você vai, muitas vezes rejeitar a Deus, rejeitar o chamado que Deus tem com você, que foi o que aconteceu com aquele povo lá no deserto, né? Muitos deles. Em Deuteronômio 8, versículo 3, ele diz: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então, aqui o que ele explica também, que você precisa aprender a viver do espiritual, que você precisa aprender a viver das promessas de Deus, da palavra de Deus, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja passando apuros, se você buscar a Deus, se você buscar a palavra de Deus, você vai ser alimentado, alimentado na sua fé, alimentado na sua esperança. E depois, o que é visível, o material, Deus faz acontecer. Quando Deus quiser nos levar a um nível mais alto, o caminho sempre vai passar pelo deserto. Mas entenda uma coisa, queridos. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da provação no deserto. Se você está passando por uma prova, se você está passando por esse deserto, não endureça seu coração, não se torne rebelde. Compreenda que Deus está tratando com você. Nós podemos sair logo ou demorar para passar pelo deserto. Quanto mais você reclama, mais o deserto aumenta. Lembra que eu mencionei que se Deus levasse aquele povo pela terra dos filisteus, eles passariam ali apenas 11 dias até chegar à terra prometida? Mas Deus quis trabalhar no coração, Deus quis moldar aquele povo e mesmo assim, passando pelo deserto, seria 40 dias. Mas nós sabemos que esse povo levou 40 anos. 40 anos para passar pelo deserto, e nós sabemos que muitos dos que reclamaram, do que blasfemaram, do que não creram, morreu pelo caminho. Então foi a geração das crianças, dos mais novos que conseguiram entrar, e mesmo assim foi só algumas pessoas que creram na promessa que alcançaram, que entraram na terra prometida. Mas uma coisa eu quero te dizer: mesmo você estando no deserto, Deus está com você, cuidando de você e cuidando de tudo ao seu redor. No capítulo de Êxodo, versículo 13, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, o Senhor diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Então aqui nós entendemos nisso aqui que mesmo passando pelas provas, pelo deserto, o Senhor não abandonou aquele povo. E a mesma coisa eu digo para você. Se você está passando por esse deserto, por essa provação, saiba que o Senhor está com você. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecessem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Isso está em Deuteronômio 28, 9. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém,
haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E isso está no livro de Joel, capítulo 2, 38, as promessas de Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o que Deus prometeu aos que o amam. Isso está no livro de Tiago, Tiago 1:12. Então, são promessas, como eu falei, tem 7.487 promessas de Deus para o homem. E isso aqui é apenas uma ou duas que eu estou declarando para vocês. Apeguem-se com firmeza na esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel e se Ele fez promessa para vocês, Ele vai cumprir. Mas você precisa aprender a confiar no Senhor, você precisa aprender a se entregar totalmente ao Senhor. Não importa o que você está passando, se Deus fez promessa para você, se Deus fez promessa para sua casa, pode acreditar, queridos, vai ser necessário passar pelo deserto, passar pelas provações para que você realmente alcance, porque Deus é bom, Ele é misericordioso, mas Ele também sonda os nossos corações e sonda as intenções dos nossos corações, para que nós possamos ser firmados, para que nós possamos permanecer nos caminhos do Senhor, porque muitas vezes pessoas recebem coisas de Deus e elas se afastam dos caminhos do Senhor, elas se afastam de Deus. Depois que elas recebem aquelas bênçãos, que ela recebe aquilo que elas têm tanto clamado, Deus dá, a pessoa se vira contra Deus, a pessoa se afasta dos seus caminhos, a pessoa começa a se envolver com as coisas do mundo e se afasta do que Deus tinha para ela, preparado para ela. Então, o Senhor, Ele sabe como nos testar, Ele sabe como fazer com que a gente se fortaleça, Ele sabe fazer com que nós, os escolhidos dele, possamos ter intimidade e obediência a Ele. Então, essa palavra é para te fortalecer, queridos. Se você tem promessas de Deus na sua casa, na sua vida, saiba que vai ser necessário passar pelo deserto. Vai ser necessário Deus testar o seu coração para que você possa alcançar aquilo que Ele prometeu. Um conselho que eu te dou: fique firme, não murmure, não blasfeme, confia no Senhor, o Senhor é fiel, como eu acabei de falar aqui, Deus é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu para nós, para você, Ele vai cumprir, mas você precisa ser moldado, você precisa ser testado por Deus, você precisa ser preparado por Deus, porque nós não podemos viver uma vida só de coisas mundanas, nós não podemos viver uma vida só com as coisas materiais, nós precisamos viver uma vida espiritual, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos ser obediente ao que o Senhor tem falado na sua palavra. Nós precisamos ter um crescimento espiritual, porque o nosso futuro não é a terra, o nosso futuro é o céu, e nós precisamos ter intimidade com o espiritual, com Deus, para que nós possamos ir morar com Deus no céu, porque Deus é espírito. Então eu preciso entender que se eu tenho promessas de Deus, você precisa entender, se você tem promessas de Deus, se prepara que vai passar pelo deserto. Isso se você já não estiver passando pelo deserto. Mas entenda, como eu acabei de falar, que mesmo passando pelo deserto, o Senhor não te abandona, o Senhor não te deixa. Ele vai preparar tudo, o que você vai comer, o que você vai vestir, as condições, Ele vai preparar porque o Senhor te ama. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra hoje. Confia no Senhor. Se você tem promessas de Deus, saiba que Deus é fiel, mas depende de você se o seu deserto vai demorar ou acabar logo. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Eu peço que você curta o meu canal no YouTube, compartilhe com aquele que precisa. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.